Olá, meus amados, hoje eu tenho uma palavra muito especial para abençoar a sua vida. Vou falar sobre viver pela fé e não pelos sentimentos. Se gostar, deixa um like, deixa um comentário aqui sobre essa mensagem, compartilha com um amigo e se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho aqui para receber notificações com novas mensagens. Shalom no seu coração. Abra, por gentileza, em João, capítulo de número 12, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 12. Vamos ler o versículo de número 23. Diz assim: Jesus lhe respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, a perderá, e quem neste mundo aborrece a sua vida, aguarda para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, atenção para esse versículo, ó. Agora minha alma está turbada. Tem versão que fala: minha alma está aflita, ou minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Meus amados, é muito gostoso quando nós sabemos algo na teoria e de repente nós conseguimos colocar em prática aquilo. E é muito chato quando a gente sabe algo na teoria, mas não temos força para colocar aquilo em prática. Quando eu falo isso, você pode achar um exemplo fácil na sua vida chamado dieta. Na teoria todo mundo sabe o que deve comer, o que não deve comer, mas para colocar em prática é difícil. Mas quando essa teoria vira uma prática na sua vida, então agora você está livre para viver de acordo com a sua convicção. Viver de acordo com aquilo que você acredita e se alinhar com aquilo que você pensa ser o melhor. Espiritualmente nós chamamos isso de revelação. É quando a palavra de Deus ela ganha uma vida não só teórica, mas revelada no seu coração, e tanta luz é jorrada no seu coração e no seu caminho, que você agora consegue praticar aquilo que antes era só uma teoria na sua cabeça. E eu quero falar hoje sobre um assunto que na minha cabeça por muito tempo era mais teoria do que prática. Eu teorizava muito bem sobre isso, mas na hora de praticar, como era difícil, como era complicado separar as coisas. Às vezes conseguia, mas muitas vezes eu falhava. Mas para a glória de Deus já tem um bom tempo, e que Deus me mantenha assim, que eu tenho conseguido viver nessa revelação, viver de acordo com aquilo que eu tanto teorizei e que agora tem sido uma prática na minha vida e tem sido tão maravilhoso, e eu quero compartilhar com você. Eu quero falar um pouco sobre a dinâmica dentro de nós, os conflitos e a harmonia que deve existir entre a nossa emoção, a nossa razão e a nossa fé. Como isso se relaciona? Observe que Jesus está falando com os seus discípulos que chegou a hora dele ser glorificado. E ser glorificado, viver glória naquele contexto era ir para a cruz. Que coisa! Pergunta ao seu irmão: qual é o conceito de glória que você tem? Né? Muitas vezes nós temos que trabalhar, gente, o conceito de glória no nosso coração. O que eu penso que é a glória de Deus na minha vida? Para Jesus, a glória de Deus era se alinhar perfeitamente com a vontade do Pai, e a vontade do Pai para ele
era cruz. Mas ele não nega que existe um conflito dentro dele, porque ele diz no versículo 27: apesar de eu saber e estar caminhando para a vontade do Pai, que é cruz, eu confesso que a minha alma está perturbada. As minhas emoções querem me segurar. O meu coração quer ficar travado em autopiedade, em autocompaixão, no sentimento natural de autopreservação. E o que a minha alma quer que eu faça? Ela quer que eu ore ao Pai, dizendo: Pai, me salva desta hora. Mas eu não vou atender os meus sentimentos. Ao invés de orar ao Pai dizendo: Pai, me salva desta hora, que é o que pede os meus sentimentos, eu vou dizer ao Pai, segundo a minha fé: Pai, glorifica o teu nome. E o Pai responde segundo a fé, não segundo o sentimento do filho, mas segundo a fé. Eu já tenho glorificado e eu glorificarei. Gente, a sensação de Jesus naquele momento não é boa, ela é ruim. Ela é de angústia, ela é de tristeza, ela é de ansiedade, de apreensão, de aflição. Entretanto, o Pai está ali bem presente, falando com o Filho, numa voz audível, que inclusive é ouvida por quem cerca Jesus e os seus discípulos. E eu te pergunto: você sabe discernir a presença de Deus na sua vida? Porque infelizmente muitas vezes nós associamos a presença de Deus a um sentimento sempre eufórico, alegre. Se eu estou me sentindo para cima, animado, alegre, reconfirmação, Deus está na minha vida. Mas aqui está bem claro que o Senhor se sente para baixo, se sente angustiado, se sente mal, e o Pai está ali tão presente que Ele fala em voz audível com o Filho. Então nós temos que ter cuidado com os nossos conceitos sobre sentir presença de Deus. E na verdade nós não temos que andar pelos sentidos, mas temos que andar pela palavra de Deus em nosso coração, que muitas vezes contraria o nosso sentimento. Quantas vezes Deus falou coisas no meu coração que eu comecei a viver e a crer, não porque eu estava sentindo, mas porque eu estava crendo, e aquilo contrariava o que eu estava sentindo. É essa dinâmica que nós temos que aprender, meus amados. Ouça uma coisa: existem duas dimensões naturais na alma, que são as emoções, sentimentos, que são impulsivos, são inconstantes, que variam o tempo todo, que são influenciados pelas circunstâncias de maneira muito rápida e fugaz, que são influenciadas também por nossa biologia, por nossos hormônios. Já viu que a mulher durante a TPM tem uns sentimentos diferentes? E se ela não entender isso, ela pensa que está ficando louca, que é algo, sabe? Mas os hormônios dela trazem sensações que mexem com sua cabeça mesmo. Não é só o seu corpo não é só dores, não é só cólica não. A sua cabeça opera diferente, porque as emoções são alteradas por hormônios. Então os sentimentos, na verdade, eles estão no nível mais natural possível. Os sentimentos, os impulsos, os instintos estão no nível irracional, estão no nível animal. Então Deus, Ele promove o homem a um nível superior, ao nível humano. Qual é o nível humano? É o nível da racionalidade, do discernir, do pensar, do analisar, do questionar. Aí os animais não têm, é só o homem que tem. Mas Deus quer levar o homem ainda a um outro nível, que é um nível acima da razão, que é o nível da fé. A fé, ela não anula a razão, entenda isso. Aí há outro erro, há quem pensa que a fé pega a razão e dá um chute e fala: tchau, razão, eu não preciso mais de você. A fé não faz isso com a razão. A fé, ela abraça a razão, ela inclui a razão, mas ela é naturalmente maior do que a razão. Romanos 12, versículo 1, Paulo diz que o nosso culto é um culto racional. Mas é um culto limitado à nossa razão? Não. Porque na própria epístola aos Romanos, do capítulo anterior, Paulo vai encerrar o capítulo 11 dizendo: quem vai entender a mente do Senhor?
ele é incompreensível, seus caminhos são insondáveis à nossa mente. Sabe de uma? Eu me rendo a Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então meu culto é racional. Para você entender como é que funciona isso, observe uma coisa. Digamos, eu sou menino. Se sou menino, vivo só por sentimentos. Eu não penso, eu não raciocino. O bebê, ele não raciocina, ele só chora, ele só sente, só sensações. Aí eu vou crescendo, vou ficando maduro, vou discernindo, vou escolhendo. Eu estou na razão. E eu vou caminhando na minha razão. Só que a minha razão, ela tem um limite. A minha razão me leva até um ponto, porque chega num ponto que a coisa fica desconhecida, fica incerta, e eu preciso caminhar. É como se estivesse escuro o caminho. A minha razão continua ativa, mas o caminho está escuro. Então eu tenho que dar a mão para alguém que enxerga no escuro. Aquele que Salmo 139 diz que para ele dia e noite, escuridão e luz são a mesma coisa. Então eu dou a mão a ele, a minha razão continua ativa e eu vou andando, não agora mais com o meu discernimento, mas confiando nele. Isso é a fé. A razão continua ativa, a razão me levou até um ponto e agora eu caminho para além da razão. Ouça uma coisa: se eu paro aonde a razão me leva, eu caio no erro do racionalismo. O que é o racionalismo? É você acreditar que só a razão pode lhe guiar, que toda resposta é racional. Aí você fica no racionalismo, e quem fica no racionalismo não caminha pela fé. A fé caminha junto com a racionalidade, que é a capacidade de raciocinar. Mas o racionalismo não, é um culto à razão, ele trava você e você não caminha pela fé. Um outro oposto a isso é o irracionalismo, que é o viver completamente pela emoção. Mas vou te falar uma coisa: ninguém consegue viver o racionalismo a vida toda. Se você vive como racionalista, você entra em paranoia, seu cérebro pifa, sua alma pifa. Por quê? Porque o racionalista, ele quer resposta para tudo para se sentir em paz. Se ele não tem uma resposta para tudo, ele não se sente em paz. Já viu aquela pessoa que entra no avião e fala assim: é seguro mesmo? Quem é o piloto? Será que fez curso mesmo? Se ele pudesse, ele ia na cabine do piloto e pedir a habilitação. Me dá a sua habilitação de... Ele quer respostas racionais em todas as circunstâncias para poder se sentir seguro. Só que isso vira uma paranoia na sua cabeça. Ele não aguenta. Como ele não aguenta se questionar o tempo todo para ter segurança, aí ele tem dois caminhos, que é ou andar pela fé, que não é irracional, é sobre-racional, caminha com a razão, mas supera a razão. Mas se ele não tiver fé, ele cai no outro ponto, que é a irracionalidade dos sentimentos. E não pense que isso é coisa de gente burra, não. Isso é o que mais acontece com a gente. É o que mais acontece com o mundo lá fora. Eu estava lendo esses dias o livro de um autor, um filósofo da moda, famoso no Brasil, e ele trabalha razão, e chega um ponto do livro que ele confessa e fala: sabe de uma? Eu sei que a minha razão travou, a minha razão deu bug, eu não me sinto em paz só pela minha razão. Sabe o que eu faço? Eu agora ando pelo meu coração. Essa é a filosofia do mundo. Aí o cara começa a andar por sensações. Bateu, eu gostei, senti, é bom. Deu bom, deu ruim. Eu chego no ambiente e eu sinto a energia do ambiente. O mundo hoje é assim, gente. As pessoas mais cultas do mundo vivem assim hoje. Eu olho para a pessoa: se bateu, bateu. Se não bateu, não bateu. Eu vivo assim. Se deu bom, se eu sentir, é gostoso. Se eu não sentir, é ruim. Só que eles não entendem que esse sentimento, que esse coração, ele é enganoso, ele é perverso, ele é caído. Não dá para confiar na alma humana, é inconstante. Eles não entendem o que Jeremias diz em Jeremias capítulo 15, versículo 5 em diante: maldito é o homem que confia no homem. E há quem interprete esse texto como se não pudesse confiar em outra pessoa. Vai ver lá o texto, está falando de confiar em você mesmo, sobretudo, em confiar no que é humano, em colocar a sua âncora naquilo que é humano. E ele fala: maldito é o homem que confia no homem e aparta o seu coração do Senhor. E no versículo 9 ele fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá?
Toca no seu irmão e diga assim: seu coração é enganoso. Deus falou a Caim: Caim, controla a tua ira, controla teu sentimento, o teu desejo, o teu impulso, ele é contra você. Gente, quem vive por sentimentos e não pela fé, vive numa inconstância terrível, porque o sentimento vai e volta. É o que o Tiago ensina em Tiago capítulo 1, versículo 6 em diante. Ele fala: olha, se alguém for se relacionar com Deus, vá pedir com fé, porque quem não pede com fé, fica duvidando, aí entra no racionalismo. O racionalismo não sustenta, o racionalismo enlouquece, pira a pessoa. O racionalismo, ele cai para a irracionalidade do sentimento, aí ele fica inconstante, como a onda do mar, que vai e volta. E não pense tal homem que receberá de Deus coisa alguma. Eu quero lhe dizer hoje aqui: não confie nos seus sentimentos. Jesus está com um sentimento negativo, mas tem uma atitude positiva. O sentimento dele é: pare, não vá. O sentimento dele diz: peça ao Pai para te livrar. Mas a fé dele guia a razão dele para dizer: caminhe em direção ao Pai, caminhe em direção à cruz. Você está entendendo? O que vai te alinhar com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é a fé que guiará a tua razão, às vezes passando por cima do seu sentimento. E ela vai te trazer paz no fim das contas, porque a paz que o racionalismo não acha, a fé gera espiritualmente. É o que Paulo diz em Filipenses 4,6: não andeis ansiosos por... Quem está ansioso é porque... Gente, quem está ansioso é porque está o quê? Ou porque está excessivamente irracional, ou porque está racional. Tanto na irracionalidade como no racionalismo, a ansiedade. A ansiedade do sentimento que nem sabe por que está ansioso direito, mas está ansioso. O outro porque pensou e não há solução e continua ansioso. E aí Paulo fala: o que você faz com isso tudo? Pega tudo isso e coloca em oração, fé. Você pega tudo isso e coloca em oração diante de Deus. E o resultado disso, versículo 7: e a paz que excede todo entendimento, que vai além da sua compreensão, ela desce, guarda o seu coração e o seu sentimento em Cristo Jesus. Eu vou dar um exemplo para você entender bem. Pastor, ilustra para mim, você vai entender bem agora, ó. Mateus capítulo 14. Pedro está com os discípulos no barco esperando Jesus, que não chega. A noite vem, a madrugada vem e não chega Jesus. O mar começa a se agitar, uma tempestade começa a assolar o barquinho dos discípulos, e de repente vem vindo um ser andando sobre as águas. Eles ficam apavorados, achando que é um fantasma. O Senhor grita: não temam, sou eu. Então Pedro diz: se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo, andando sobre as águas. Olha para isso, gente. Os sentimentos estão perturbados, mas Pedro raciocina e a razão leva ele à compreensão: é Jesus. E agora eu quero sair da minha razão e caminhar pela fé. Por quê? Porque a minha razão me dirá: eu não posso dar passos sobre as águas. A água não suporta a densidade do meu corpo. Eu vou afundar. É noite, é uma tempestade, a chance de eu morrer aqui é muito grande. Aí o que a razão faz? A razão é anulada? Não. A razão aponta para a fé, segura na mão da fé e confia. O que acontece? Aí o crente que está com a razão plena, ele não está maluco não. Ele não está aqui dizendo assim: eu vou de qualquer jeito, porque de alguma maneira que eu não entendo, mas eu sinto, aleluia, a água vai virar gelo. Não, não é isso não. A razão está plena. Ele olha para Jesus e o Senhor fala para ele: come here, Peter. Vem, Pedro, vem. Aí ele fala: opa, a minha razão diz que eu não posso andar sobre as águas, mas Jesus está me chamando. Então eu não entendo como ele vai fazer, mas eu confio nele. 2 Timóteo 1, versículo 12, se eu não me engano: eu sei em quem tenho crido. Então eu confio nele, e agora eu vou superar os meus limites racionais. Eu vou superar. E aí Pedro está andando aqui, a razão dele não está compreendendo mais.
O que ele está vivendo aqui, ele não tem como explicar, mas ele está vivendo. A razão dele permanece. Tanto permanece que quando as ondas se agitam, o que acontece? A razão diz: Pedro, que loucura é essa, rapaz? Ó o racionalismo, quer travar a fé. Que loucura é essa, rapaz? Ó, onda aí. Ele olha para a onda, e quando ele olha para a onda, Mateus capítulo 4, versículo 5, se não me engano, diz que o medo toma conta do coração dele. Sentimento. O sentimento sacode a razão e fala: acorda razão, você está sonhando. E a razão fala: é mesmo, isso é uma loucura, isso não é possível. Racionalismo. Aí ele perde a fé, e quando perde a fé, começa a afundar. Jesus caminha para Pedro, cujo o sentimento trouxe a razão para o racionalismo, caminha para Pedro, estende a mão e faz a seguinte pergunta: por que duvidaste? Pedro não responde, mas a resposta seria: porque eu dei lugar aos meus sentimentos. Porque os meus sentimentos me absorveram. Eu fui muito rápido? Deu para compreender? Eu gosto de dar exemplos bem simples e bem populares para a gente compreender. Eu não sei se eu vou conseguir. Um exemplo para você. Por exemplo, quando você ouve, eu até falei isso uma quarta-feira aqui, então os irmãos ficaram até meio assustados: pastor, quando você ouve uma música e essa música te emociona, essa música muitas vezes ela está desalinhada com o que racionalmente você compreende ser a vontade de Deus, mas ela deixa de produzir em seu coração sentimentos gostosos? De forma alguma. Então o que você faz? Você mesmo sentindo coisas gostosas na alma, você diz: isso não é divino. Você está entendendo? É isso que o mundo não compreende, você tem que compreender. O mundo acha que tudo que for gostoso no coração deles é divino. Se é gostoso, se me faz uma sensação boa, é divino. E a Bíblia diz: não, tem coisas que são ruins para a alma, perturbam a alma e são divinas. Tem coisas que alegram o coração e são malignas. Aí eu contei quarta-feira, um dia desse aqui, os irmãos ficaram: pastor, eu sou sincero, eu vou mentir. Eu lembro, gente, quando eu era muito pequeno, que eu via várias apresentações, a gente via show, música nova na televisão, na rádio antigamente, não era o tempo da internet, do YouTube. Então assistia muito Globo, como todo mundo acredito, e tinha os programas da Globo, os festivais. O que mais marcava era o Criança Esperança, lembra? Era no mês de outubro geralmente, com o Renato Aragão apresentando, e era muito legal. E eu lembro que tinha uma das músicas que mais me emocionava, era, eu não sei como é a música, mas é: no cana de pó, eu perdido nos meus pensamentos. Lembra essa música? Não, eu chorava vendo aquele negócio. E aí quando o Chitãozinho emendava: sou caipira, pira, não, aquilo não tinha quem me dissesse que aquilo não era de Deus, gente. Não era possível. Não tinha, não, é sério. Não tinha quem não me dissesse. Por quê? Porque eu me arrepiava todo. Eu sentia uma unção, gente. Mas é assim que muita gente vive, né? Outro dia tinha um cara tribulado cantando. Aí o cara cantou uma música evangélica. Aí eu vi no YouTube os irmãos comentando: que unção. Irmão, não tem como ter unção, porque esse cara não tem o Espírito Santo. Tem emoção. Aí, ô glória. Que bom que você veio hoje, gente. Está entendendo? Não é unção, não é Deus. E eu vou dizer a você, até hoje, se tocar sou caipira, eu me emociono. Eu vou mentir? Vou dizer: não, eu me emociono na hora. Me arrepio do... Aí eu me controlo no... Vou escandalizar mais você agora. Sabe o que... Escandalizar brincando, né? Porque se fosse escândalo real, eu não ia fazer, né? Isso aqui, entenda o termo, eu tô brincando. Se você é maduro para entender isso. Quer ver o que me emociona muito também? As músicas afro aqui da Bahia, oxe, elas me ligam com minha baianidade, meu irmão. Me ligam, velho. Aí às vezes entra música com Urubá, entra música com não sei o quê. Aquela de Margareth Menezes, que é macumba pura. Me arrepia todo, meu irmão. Então observe. Pense isso
na cabeça do cara que não tem revelação da palavra. Quem vai dizer a ele que não é Deus, irmão? Ele diz: é Deus. Deus está aqui também. Aí ele embarca numa paixão proibida. Sabe o que ele pensa? É Deus. Por quê? Porque está sentindo uma sensação boa também. E aí depois ele canta: agora aguenta coração, já que inventou essa paixão. Você está entendendo? Toca o seu irmão e diga assim: não viva por suas emoções. Diga, seu irmão: não viva por suas emoções, viva por sua fé. Jesus, aleluia, ele está dizendo. Aí eu acho lindo quando Paulo chega em Romanos capítulo 8, versículo de número 35, se eu não me engano, eu estou com os textos meio fora de ordem hoje. Ele fala assim, ó: quem nos separará do amor de Deus? Será angústia ou tribulação? Ou seja, eu posso estar angustiado e atribulado, mas eu estou ligadinho no amor de Deus. Como eu posso estar de boa, relax, tranquilo, eufórico, feliz e separado da graça, privado do amor? Você está entendendo, gente? Fé não é sentimento. Lógico que a fé, ela perpassa o sentimento. Lógico que a fé, ela perpassa a razão. Mas ela coloca as duas no bolso. Uma no bolso direito, outra no bolso esquerdo, e diz: quem comanda aqui sou eu. Aleluia! Quem dita as regras aqui sou eu. Então eu não caminho pelo que eu vejo, eu caminho pelo que eu creio. Eu caminho pelo que Deus revelou e ministrou ao meu coração. E assim eu me alinho ao santo e maravilhoso propósito de Deus para a minha vida. Aí eu faço muitas vezes como o salmista fez no Salmo 42, versículo 5: por que te abates, ó minha alma? Eu começo a repreender meu coração. Por que te abate, coração? Que caminho é esse aí, coração? Seja crente, rapaz. Espere em Deus. Confia em Deus. É o homem cuja razão, submissa à fé, controla, repreende as suas emoções. Se você ler a lista das obras da carne em Gálatas capítulo 5, o que mais tem lá é sentimento, irmão. O que mais tem lá não é pecado físico, é sentimento. É ira, porfia, inveja, né? Dissensão, facção. É tudo coisa que vai brotando da sua alma. Não seja guiado pelo seu coração. É por isso que casamento não dura. Por quê? Porque a pessoa não consegue ficar no racionalismo, cai para o irracionalismo emocional. Como eu disse, eu vou explicar de novo. Ninguém consegue ficar o tempo todo no racionalismo, porque fica louco, a cabeça não aguenta. Então ele pensa, não tem mais respostas ontológicas, respostas de futuro. Ele não tem mais resposta, ele cai para o irracionalismo emocional. E aí é montanha russa. Aí hoje ele ama, amanhã ele odeia. Hoje ele está apaixonado pela mulher, amanhã ele não quer saber. Hoje ela ama o marido, amanhã ela não suporta. Mas quem vive pela fé, entendeu pela palavra que o casamento foi instituído por Deus, que é uma bênção, que temos que amar e honrar. Deus não manda assim, ó, sinta amor. Deus dá uma ordem: ame. Como? Creia, e Deus vai te capacitar. Deus vai te dar poder. Amém? Aí o sentimento vai variando. Aí a pessoa um dia está apaixonada, aí quer casar, depois desapaixona, quer divorciar. E aí eu conheço gente que está no 4º, 5º, 6º, 7º casamento e não vai parar tão cedo. Por quê? Porque é totalmente guiado pelos seus sentimentos. E quando você é guiado pela fé, a fé te faz caminhar no caminho certo, e você começa a interpretar tudo pelos olhos da fé. Aquilo que é ruim, você diz: olha, é ruim, mas Deus colocou no meu caminho, é a vontade de Deus, então essa coisa ruim vai cooperar para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem do que ama a Deus. E quando é bom, você fala: glória a Deus, não é verdade? Aí você se fortalece no seu caminho, não é verdade, gente? Minha esposa mesmo agora, tem dia que eu fico chateado com ela, tem dia que eu fico aborrecido, mas agora quando
Eu estava aqui antes do louvor, meu sapato estava sujo de talco, eu joguei o talco por fora do sapato, já viu isso? Por fora do sapato. Aí disse, meu amor, vamos ali limpar o seu sapato. Eu disse, oh meu Deus, fiquei apaixonada. Mas se imagina, se eu me chatear, aí eu não quero mais. Se eu me apaixonar por atos assim, eu tenho que viver pelo que eu creio, que submete à minha razão. E por que, pastor, você vai viver pelo que você crê? Como você confiar tanto na sua fé? Você não vai ser um bitolado religioso, não, porque não é a religião que me guia, não é uma igreja, não é uma instituição que me guia. Eu digo como Paulo disse, 2 Timóteo 1,12, eu me conformo com os meus sofrimentos, eu suporto os meus sofrimentos, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu não creio na energia cósmica, eu não creio num homem, não num papa, nem num pastor, nem num apóstolo. Eu creio em Jesus, e Ele é o caminho, a verdade e a vida. E passarão os céus e a terra, mas as suas palavras vão se cumprir. Você crê nisso, meu amado? Vou te dar alguns exemplos bem rápidos aqui e tentar encerrar. Observe como é importante a gente ter cuidado com os nossos sentimentos e ter pessoas ao nosso lado que nos exortem para deixarmos o sentimento de lado muitas vezes e caminharmos pela fé, porque muitas vezes, o que nós queremos, gente? É gente que só afague o nosso sentimento. Aí você vai exortar a pessoa, você não tem consideração, eu já estou tão triste, você quer me exortar. Aí, tá vendo? Ela sempre faz o jogo da manipulação sentimental. E os outros que estão em sua volta ficam reféns da sua manipulação sentimental. Gente, Jesus confessa ter um conflito. Ele diz, a minha alma está angustiada. O que eu vou dizer? Pai, me salva? Não. Pai, glorifica o teu nome. Esse conflito não cessa aqui. Esse conflito continua até o Getsemane. Lembra disso? Que ele entra no Getsemane dizendo o quê? A minha alma está profundamente angustiada. Ele fica naquilo, Pai, se puder me salva, mas faz a tua vontade. O conflito dos sentimentos com a sua fé continuam. Os sentimentos tentando puxar a razão para o racionalismo e a fé chamando para o sobrenatural, para confiar em Deus. Continua. Quando você entende que esse conflito esteve em Jesus o tempo todo, você entende quão pesada foi a armadilha de Satanás através da vida de Pedro. Gente, Pedro, ouça uma coisa, ouça isso aqui pode mudar a sua vida. Pedro era assim com Jesus. Jesus amava Pedro demais e Pedro amava Jesus demais. Não tinha um discípulo que amasse mais Jesus do que Pedro ali, nenhum. João diz que ele era o discípulo que Jesus amava, mas o discípulo que amava mais Jesus é Pedro. Eu tenho uma pregação também que fala sobre isso no meu canal do YouTube, a paixão de Pedro. Pedro era doido por Jesus, Jesus era apaixonado por Pedro também. Eles se amavam profundamente. Observe, aí um dia, Mateus 16:21 diz que Jesus começou a dizer que era necessário ele ir para Jerusalém, sofrer e morrer. E aí Pedro chama ele no canto, com todo o respeito, com todo o carinho. Ele não confronta Jesus diante dos outros discípulos, mas com respeito, com carinho. Pedro, que há pouco tempo tinha sido elogiado por Jesus, Pedro, que é do coração do mestre, chama ele. E ele vai fazer o que com Jesus? Vai tocar justamente no ponto de conflito. Olha como Satanás faz. Gente, se ele tentou fazer com Jesus, imagina comigo e com você. Satanás vai justamente no ponto de conflito e fala: mestre, vem cá, Paulinho, para ilustrar, para você imaginar como foi a cena. Pedro trouxe Jesus para um canto e disse: mestre, meu mestre, que conversa é essa, rapaz? De cruz? Sofrer? Você não merece isso não, mestre. Não, você é uma pessoa boa demais, né? Jesus, eu não conheço uma pessoa tão boa como você. Eu nunca conheci uma pessoa que mereça tanto ser feliz. Rapaz, esse não, rapaz. Quem te humilhou? Não aceita isso não, rapaz. Foi sua esposa? Rapaz, larga essa mulher, Jesus. Né? O diabo, gente, ele sabe exatamente qual é o ponto de conflito entre sua emoção e a sua fé.
e ele vai lá semear na sua emoção. Pedro não estava mandando Jesus adulterar, nem matar ninguém, nem roubar nada. Na verdade não era Pedro, quem era? O que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás não estava mandando Jesus adulterar, nem matar, nem roubar. Ele estava mandando Jesus ter peninha de si mesmo, ter piedade de si mesmo, compaixão, ouvir seu coração. E Satanás sabia que essa era justamente a luta de Jesus, dos sentimentos e a fé. Ele vai lá semear compaixão de ti mesmo. Oh mestre, oh mestre. Aí imagina gente, que coisa gostosa é você estar num conflito e vir alguém te fazer um carinho, gente. Dizer, você não merece, você é uma pessoa tão maravilhosa, rapaz, que é isso, que absurdo. É a coisa mais gostosa do mundo. Te apoia. Mas que Jesus tremendo. Porque recebendo aquele carinho, aquele amor na alma, ele olha para Pedro e diz, para trás de mim. Você que fala, né? Para trás de mim, Satanás. Interessante que ele não fala assim, para trás de mim, Satanás, porque você fala as coisas do inferno. Não, isso aqui é muito forte. Ele fala, para trás de mim, Satanás, porque você fala as coisas malignas. Não, para trás de mim, Satanás, porque você não se alinha com os propósitos de Deus, você se alinha com o que é humano, com o que é racional, com o que está abaixo do nível da fé, com o que é sentimental. Você está entendendo? Nem sempre a semeadura do diabo é algo misericórdia, eu não vou fazer isso não. É algo humanamente gostoso. E a minha oração é que você consiga submeter o seu sentimento e a sua razão, a sua fé. Não é anular os sentimentos, que crente não é robô. Não é anular a racionalidade, porque Deus nos deu ela para caminharmos com ela. Mas é colocar as duas submissas ao Espírito, a fé, e caminhar pelo que você crê, e deixar a fé te guiar a um caminho de vitória. Não confie no sentimento, porque ele vai e volta. Não confie na razão plenamente, porque ela é limitada. Caminhe com a razão, mas quando ela parar, você fala, agora me dá a mão, Senhor, e me guia sobre as águas. Aleluia. Muita gente está limitada, não vivendo os projetos de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque não é nem que o sentimento governa, é que a razão trava. Mas eu disse, se a razão trava, uma hora você não aguenta, você entra em paranoia, porque você questiona, e você cai na racionalidade dos sentimentos. Hoje você vai ser liberto, em nome de Jesus, porque quem é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Ouve o Espírito de Deus, ou ele recebe da palavra de Deus. Por isso que eu sempre digo, para mim não tem culto ruim. A pessoa que vive pelos sentimentos, o culto foi ruim, eu não senti. Mas eu não preciso sentir nada. Se eu sentir, legal, gostoso. Mas se eu não sentir, problema do meu coração que não sentiu. Porque para mim todo culto que eu presto ao meu Deus é um culto bom. Porque eu estou invocando o nome de Jesus. Estou ouvindo a palavra de Deus. Estou me alinhando com o Senhor. Eu não vivo pelos meus sentimentos, eu vivo pelo que eu creio. Amém, meu amado? Eu quero orar com você, por favor, coloque, se você quiser, simbolicamente a mão no seu coração. Se você quiser, faça isso. Se tiver orar, pedindo ao Senhor que nos dê poder para dominar nossas emoções. Pai querido e amado, santo Tu és. Pai, muitas vezes nós somos traídos por nosso coração. Muitas vezes, Senhor, ele nos engana. Como Jeremias disse, ele é enganoso, perverso, traiçoeiro. Então nos ensina a discernir e a submeter nosso coração ao Senhor. Quando ele concordar com o Senhor, diríamos a ele, muito bem, coração, fica aí. Mas quando ele discordar do Senhor, dizemos, está repreendido, coração, não dê ouvido a Satanás. Nos ajuda, Pai, a não perder a visão do propósito, como Esté perdeu, por causa do seu coração confortado na riqueza do Império Persa.
Não nos deixa perder, Senhor, o foco do propósito por mágoas e ressentimentos, como José lutou ali, mas graças a Ti também ele venceu, Senhor. Nos ensina, Senhor, que muitas vezes é quem nós mais amamos que chegará perto de nós, sem sabedoria, dando lugar ao diabo para semear em nosso coração autopiedade, autocompaixão, sentimentalismo. Que nós possamos confiar sempre na Tua palavra, confiar sempre no que o Senhor tem para nós, confiar sempre na Tua direção e andar pela fé, caminhar sobre as águas, em nome e para a glória de Jesus. Receba graça, receba vida, receba poder para caminhar pela fé, em nome de Jesus. Amém. O justo viverá pela fé.